Deus é bom, temos recursos para tudo na igreja. Babilônia, a grande cidade que nunca mais será achada. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor, no livro do Apocalipse, capítulo 18, versículos 21 a 24. Na minha Bíblia, na minha espada de dois gumes, está na página 306, diz assim a palavra: então um anjo forte levantou uma pedra, como uma grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, nunca mais será achada. E a voz dos arpistas, dos músicos, dos tocadores de flautas, dos clarins, jamais se ouvirá, nem artífice algum, de qualquer arte, jamais em ti se achará, e nunca, jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz da candeia, nem a voz do noivo nem da noiva. Jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Que esta palavra abençoe todos os corações, em especial aqueles que amam estudar a Bíblia Sagrada. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Senhor Jesus, a igreja está reunida em teu nome. Tu tens a primazia entre nós. O primeiro lugar te pertence. A honra, o louvor e a glória serão sempre dirigidas ao Senhor Jesus Cristo. E agora, Pai, a igreja que já celebrou o seu louvor, já cantou, já aplaudiu, já teve comunhão, já te serviu, não negou o teu nome. Agora, Senhor, é a vez dos céus se abrirem sobre nós e o Espírito se revelar a cada coração. Eu faço esta oração com temor e tremor, em nome de Jesus, e descanso para que a palavra corra, porque ela não está algemada, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, aqueles que são selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente, são vidas que estão sendo geradas pelo altar apostólico e profético. Eu me dirijo a esta Assembleia dos Santos, aos primogênitos que têm seus nomes arrolados nos céus. Eu me dirijo a você como meu filho na fé. Meus amados, acabamos de fazer a leitura, mais uma vez, dos juízos de Deus sobre a Babilônia, sobre a meretriz, sobre a grande cidade. E a Bíblia diz que agora foi um anjo forte. Esta palavra do original grega, Ishiros, um anjo, mas não foi um anjo de uma categoria inferior, foi um anjo forte e poderoso, diz a Bíblia Sagrada, que levantou uma pedra como de um moinho e arrojou-a. Lembre-se que o seu anjo tem lhe ensinado, o seu anjo vivo, o seu profeta, que o ministério angelical, especialmente
no livro do Apocalipse é de grande importância, porque não só os anjos são os adoradores em primeiro plano do Senhor, mas são os anjos que executam os juízos de Deus. Deus se move através do ministério angelical. Então disse que um anjo levantou uma pedra de moinho, um anjo Isheros, um anjo forte, poderoso, levantou uma pedra de moinho. Imagine você a proporção. Biblicamente, uma pedra de moinho pesa entre 1.000 a 1.500 quilos, 1 tonelada a 1,5 toneladas. E disse que arrojou com ímpeto, atirou com ímpeto. Isso estava sinalizando o juízo de Deus, estava mostrando e descrevendo a queda da Babilônia, a queda do sistema romano, a destruição com ímpeto. E diz a palavra do Senhor que a Babilônia, que nós já vimos estudando algumas semanas longas, é um sistema religioso que está envolvendo religião, comércio, luxúria, e hoje você vai se surpreender, porque está envolvendo também feitiçaria. Então, este anjo que arrojou esta pedra está descrevendo a queda da Babilônia. Diz esta cidade, a grande cidade, mostrei-lhe no domingo passado, que é uma verdadeira sedução as pessoas irem a Roma por causa do Vaticano, que a Bíblia identifica como Babilônia, como um sistema religioso de meretrício. Então, diz que nunca mais será achada, ou seja, o juízo promulgado por Deus através deste anjo diz que o sistema religioso babilônico do Vaticano será destruído totalmente. Aliás, esta era uma profecia do profeta Jeremias. No capítulo 51, 26, diz: de ti não se tirarão pedras, nem para o ângulo, nem para o fundamento, porque te tornarás uma desolação perpétua. Por isso a indignação de Deus, quando ele disse: a meretriz, a mãe, a Babilônia. Deus se indignou, porque havia uma profecia que disse que Roma cairá numa desolação total, nunca mais será achada. Aquela que foi grande, poderosa, ímpia, orgulhosa, será uma memória fugidia. Ela diz que desaparecerá totalmente. E o versículo 22 continua dizendo: não se ouvirá nem a voz do arpista, nem flauta, nem clarins, nem artífices. Ou seja, o Senhor está dando uma palavra através de um anjo, e Deus deixou claro que Ele fará calar e silenciar Roma a grande para sempre. Será uma desolação, será o fim de Roma. E o versículo 23 é que eu quero agora mergulhar profundamente, porque às vezes as pessoas dizem: isto é uma forma que os evangélicos têm de guerrear contra Roma. Nós não temos que guerrear contra ninguém. A minha função é promulgar o evangelho, mas ouça por gentileza, é falar a verdade. O meu chamado não é para passar a mão na cabeça de ninguém. O meu chamado é libertador. Jesus disse isso: você conhece a verdade, e a verdade te liberta. A mentira te aprisiona. E eu vou lhe dizer isto com fé, porque durante 21 anos eu participei ativamente da igreja romana. Eu fui presidente da JEC, Juventude Estudantil Católica. Eu fui líder da JOC, Juventude Operária Católica. Eu era um dedicado, empenhado, fiel. Fui coroinha da igreja.
ajudava na missa, me confessava de forma auricular e tinha todas aquelas doutrinas romanas como parte da minha vida. Eu era o único da família religioso. Como é tradição no meio português, as pessoas dizem-se religiosas, católicas, apostólicas, romanas, e depois vão à missa no dia que alguém morre, ou um batismo, ou um casamento. Mas não tem essa fidelidade e compromisso que o evangélico tem. Semana após semana, mês após mês, ano após ano. Ouça, eu estou neste caminho maravilhoso de luz há 42 anos. Eu nunca me desviei à direita, nem me desviei para a esquerda. Eu nunca tive um pé no mundo e um pé na igreja, nunca. São 42 anos de fidelidade ininterruptas. Isto eu aprendi com o Espírito de Deus. Isto eu absorvi dos primeiros pregadores que eu vi lá há 40 e poucos anos atrás. O congregar é um fator preponderante para quem é fiel, evangélico e cristão. Vou lhe dizer uma coisa, você que está em casa fingindo que é crente, que não está nem aí para a questão da igreja. Não, mas eu tenho uma Bíblia aqui em casa, eu também posso ser igreja. Não, ouça, Deus é tão bom que permite através das mídias nós chegarmos a você para você congregar. Mas você que tem acesso aqui no Rio de Janeiro, às nossas igrejas ou à nossa sede internacional, não finja que você é crente. Não trate Deus dessa forma. Não zombe de Deus. Porque aquilo que você semear, você vai colher. Com Deus não se brinca. E grande parte dos evangélicos aí fora tem brincado de evangélico. Então essas justiças que estão aqui são para entendermos que com Deus não se brinca. E agora vem a razão porque Deus estabelece um juízo através de um Ishiros, de um anjo poderoso contra esse sistema. Olha o que ele diz, no parte final: porque todas as nações foram seduzidos pela tua feitiçaria. Senhores, aperta o cinto de segurança, porque nós vamos decolar voo agora. Porque eu preciso lhe dizer que disse: não se ouvirá a voz do noivo nem da noiva, porque todo mundo foi seduzido pela tua feitiçaria. Amados, qual é a razão principal de Deus dizer tão fortemente que o seu juízo está sobre a Babilônia, o sistema romano? As nações foram seduzidas pela sua feitiçaria. Roma, e agora, por isso é que eu pedi que você apertasse o cinto de segurança. Roma usa recursos diabólicos para enganar as nações, todas as nações. Todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Quando nós estamos falando em feitiçaria, a coisa é séria demais. A coisa é profunda demais. Porque em Roma não há caminho santo. Em Roma não há caminhos de Deus, há feitiçaria e ocultismo. Os senhores sabem, até na praça de São Pedro, aquele obelisco que está ali, não pense que ele é um obelisco. Ali é o culto ao falo masculino, sem redundância. Cada uma daquelas imagens, ali tudo tem uma significação de ocultismo e de espiritismo. Então, onde se praticam atos de ocultismo, seja de magia branca, seja de magia preta, é exatamente em Roma. Porque a Bíblia está deixando claro, e os senhores estão lendo, as nações todas, não é o Brasil, as nações todas foram seduzidos pela tua feitiçaria. Eu dou graças a Deus, amado, que Deus me libertou de Roma. Porque a feitiçaria rola solta em Roma. A magia rola solta.
E pela primeira vez, um Papa está se insurgindo contra esse sistema. Pela primeira vez, um Papa teve coragem de dizer aos seus cardeais: vocês são todos doentes, cara. Vocês têm Alzheimer de Deus, vocês esqueceram quem é Deus. Porque Roma abusa da riqueza, da luxúria, da opulência. E claro, Roma, isso não é de agora, não é um sistema que foi criado pelo Bento ou pelo João Paulo. Não, isso é um sistema criado por Constantino desde a instituição da igreja. A igreja de Roma entrou em áreas de ocultismo, se imiscuíram com poderes satânicos. Poderes satânicos. Não pense você que há termos de comparação com o que se fazem aqui em algumas chamadas igrejas, que agarra os demônios, puxa pelo cabelo, entrevista o demônio. Isso é incomparavelmente pequeno em relação à feitiçaria que seduziu todas as nações através de Roma. Isto é dramático de dizer. Eu só estou apenas repetindo o que a Bíblia está ensinando. No livro de um profeta menor, chamado Naum, o Senhor disse assim: tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz. Olha como é que Naum, o profeta, chamou Roma: bela e encantadora meretriz, prostituta, e disse: mestra de feitiçarias. Quer dizer que quando João teve aquela visão no livro do Apocalipse sobre a meretriz, sobre escarlate, sobre púrpura, sobre a Babilônia, o profeta Naum, pelo menos uns 1000 e poucos anos antes, ele disse: olha, ela é uma encantadora meretriz. Roma realmente encanta. Eu já estive lá. Quando eu participei da igreja de Nova Vida, o bispo da igreja tinha encontros em Roma e um deles eu fui. Aquilo é encantador, aquilo é uma sedução. Mas ouça uma coisa, é uma sedução mestra de feitiçarias. E disse que vendia os povos como sua prostituição e agentes com as suas feitiçarias. Amado, onde está presente Jesus, não pode estar presente outro espírito. Os irmãos mais antigos, quando nós éramos da lei, e temos aqui alguns que nos acompanham há muitos anos, antes da graça, antes de 1990, você que me acompanhou desde o cinema Piedade, nós gastávamos metade do culto com demônios. Sai demônio, pomba gira, perna verde, catacumba. Amado, o diabo é um sedutor. Ele queria que essa ambiência fosse a ambiência da igreja. Ele ficava rindo na porta, dizendo: olha, esses crentes que dizem que são salvos, e o demônio, e Deus está pisado, é debaixo do meu pé, mas depois põe-no na boca. Está debaixo do meu pé, Pô, mas depois, amado, existem ministérios aqui no Brasil cujos seminários são especializados em demonologia. Eles entendem tudo do diabo e do demônio, mas não sabem quem é Jesus. E eu me recordo que quando a graça de Deus nos foi revelada, chegou junto de mim um presbítero, e ele esfregou as mãos e disse: eu tenho uma saudade de uma pombagira. Eu disse: meu irmão, eu te repreendo em nome de Jesus, pá. A igreja Cristo vive é um lugar onde o trono de Deus está estabelecido, amado. Onde a soberania do Senhor é conhecida por todas as nações. Esta manhã tivemos uma autoridade espiritual aqui em cima. Ele disse: olha, eu sou reitor de um seminário. 3 pessoas entenderam da graça de Deus: Paulo, Martinho Lutero e Miguel Ângelo. Para a glória do Senhor. Eu sou pó, amado. Não pense que eu sou não sou nada. Já tirar o cavalinho da chuva, que eu não sou nada. Mas quem está em mim é poderoso, amado. Hoje eu lhe garanto uma coisa: o nosso ministério é o único ministério libertador, que tira as escamas dos olhos, tira os véus do coração,
transforma vidas. Não importa se nós não estamos aí com 500 mil pessoas aí fora. Nós estamos correndo o mundo todo. Hoje de manhã tínhamos quase 30 países ligados. Eu quero ser um teólogo reformista libertador. E só se liberta com a verdade. Eu não estou aqui para seduzir ninguém. Não seduzo ninguém, não passo a mão. Amado, ouça, não tem festinha de cabelo quando se trata das coisas espirituais. Você precisa somente da verdade, porque é a verdade que te liberta. A mentira escraviza, a mentira aprisiona, a mentira tem um pai, chama-se o diabo. Então, Naum diz, essa encantadora meretriz, mestra de feitiçarias. Então a Babilônia, o Vaticano, Roma, é mestra de feitiçarias. E não se esqueça que ela é a mãe das meretrizes. Significa que se ela é a mãe, tem o quê? Filhas. Todo sistema legalista, no fundo, tem um pano de fundo de feitiçaria. Aliás, você sabe o que disse Paulo aos Gálatas? Oh, insensatos Gálatas, quem vos seduziu? Da palavra original, quem vos embruxou? Quem vos enfeitiçou? Amado, a lei enfeitiça as pessoas. Você sabe que há pessoas da lei que veem diabo em tudo. Até na sombra delas, sai demônio, sai. Porque elas são seduzidas. Olha só, com muito respeito, eu às vezes ponho-me a pensar, como é que é possível uma pessoa estar num lugar do culto onde se fala mais do diabo do que de Jesus? Jesus não entra, nem entra nesse lugar. Como é que as pessoas se submetem a acreditar que se com óleo, com fogueira santa, com 7 não sei o quê, 7 semanas, batalha, como é que a pessoa é seduzida ao ponto de ficar cega sem entender, amado? Então diz que essa encantadora, e já no Isaías 47, 11 e 12, ele diz isto, pelo que sobre ti virá o mal, por encantamento, o mal que por encantamentos não saberás conjurar, tal calamidade cairá sobre ti. Esta é a profecia que se cumpriu em Apocalipse, da qual por expiação não te poderás livrar, porque sobre ti, de repente, virá uma tamanha desolação. Viu o anjo que jogou a pedra do moinho, como não imaginavas. Versículo 12. Deixa-te estar com os teus encantamentos, com a multidão das tuas feitiçarias, em que te fatigas desde a tua mocidade. Talvez possas tirar proveito, talvez com isso inspirar terror. Você sabe que a igreja romana sempre inspirou terror. Se você estudou história das cruzadas, mataram foi gente, milhões de pessoas foram mortas. A noite das bruxas de São Bartolomeu em Paris, o Rio Sena ficou de cor de sangue. Ou você faz, ou vai para o inferno. Isto inspira terror, isto é feitiçaria. Se você, Deus me livre, que você viesse à igreja Cristo Vive e fosse inspirado de terror. Ai meu Deus, perdi a minha salvação. Amado, salvação não se perde. Porque os crentes, eu vi as almas dos crentes no inferno. Amado, inferno é para o diabo e os seus seguidores, os seus anjos. A nós está-nos destinada a eternidade no seio de Abraão, e estaremos diante do trono eternamente, louvando e dizendo, digno é o Cordeiro de receber a honra, o louvor e a glória. Então esses CDs que estão sendo vendidos aí, de pregador que teve um sonho, uma revelação, foi o inferno e encontrou lá monte de crentes. Isso é mentira, isso é feitiçaria. Se eu me perdesse, Jesus se perderia comigo, amado. Eu sou um espírito com ele. Se fosse possível você ir para o inferno, Jesus ia com você para o inferno, você é um espírito com ele. Então, encantamentos e feitiçarias, iniquidades e pecado e inspiração de terror. Igreja de Jesus não pode inspirar terror e medo.
Você vem à igreja por amor. Você ama a Deus, você é ensinado a amar a Deus de todo o teu coração. O altar te inspira a acreditar na provisão de Deus, nas promessas de Deus, e nunca você vir à igreja com medo, seja de quem for, amado. O dia que eu inspirar algum tipo de medo em alguém, terminou a minha vida ministerial. Você é amado por Deus. Então disse que não vai brilhar a luz da tua candeia. Isso quer dizer o que, apóstolo? João 1,7,9. Diz assim: este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Então diz que lá em Roma não está a candeia, não está Jesus. Não está a candeia, não está Jesus. Então diz o livro de Efésios 5,25: maridos, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amado, a igreja é amada. A igreja não pode inspirar terror nem medo a ninguém. Versículo 27 diz: apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, ouça, sem mácula. A igreja de Roma encanta as pessoas e seduz-as pela sua feitiçaria. Tem mácula. A igreja verdadeira não tem mácula, não tem ruga, ou seja, não envelhece, nem tem nada semelhante. A igreja verdadeira é uma igreja santa e sem defeitos. Nós temos defeitos, nós humanos na carne, mas a igreja não, a igreja é perfeita. E disse que em Roma não está o noivo, porque a voz do noivo não estava lá, nem dos mercadores, nem das pessoas que fizeram mercantilismo com Roma e através de Roma. Mas eu queria ainda voltar a esse fato, porque aqui está a razão deste juízo. Diz que seduziu as nações com feitiçaria. Esta palavra feitiçaria vem do original grego farmakeia. Bispo, farmakeia, só substituir o S final. Farmakeia quer dizer mágica, artes ocultas, ocultismo. Então diz que esse ocultismo, essa mágica, diz que seduz as pessoas. O ser humano adora uma carta de tarô, a cartomante, os búzios. As pessoas, a carne das pessoas se inclinam para esse tipo de sedução. Então, a Bíblia diz: todas as nações foram seduzidas pela tua farmaqueia, pela tua mágica. Significa que há um lado escuro de trevas em Roma, que há possessões diabólicas reais. É o anticristo, e o anticristo tem a sua maestria, é baseada em quê? No ocultismo. E esta sedução de todas as nações, o que quer dizer? Infeccionou o mundo todo. Doutrinas falsas, idolatria papal, é uma profunda maldade que se faz com as almas seduzidas. É uma profunda maldade. As pessoas começam, por exemplo, você quer ver uma maldade? A pessoa se ajoelhar e ficar de joelhos, andando de um lado para o outro, de joelhos, se arrastando para pagar a promessa. Não tem coisa mais maldosa, amado. Isto é uma tortura. A pessoa ficar 15 dias sem comer, de jejum. A pessoa ficar noites sem dormir, porque eu estou numa vigília poderosa e santa. Amado, isto é uma tortura. Isto é, na realidade, uma profunda maldade que se faz com as pessoas. Aliás, deixe-me dizer-lhe uma coisa. O lugar onde existem mais psicopatas é exatamente nas igrejas. Começando pelos líderes que não têm temor de Deus. Os líderes que não têm temor de Deus
são os maiores psicopatas que existem, porque pisam as pessoas, oprimem as pessoas, se acham dono das pessoas. Mano, eu já fui pregar numa igreja, e eu me recuso a ir pregar em igrejas da lei, mas os anos passados, veio aqui um pastor, eu gostaria que o senhor fosse na minha igreja e tal, gosto muito do senhor, gosto da palavra e tal. E lá vou eu para Jardim América, lá longe, e cheguei lá e eu disse, pastor, antes de eu subir no púlpito, o senhor sabe o que é que eu prego. Eu não vim aqui mimimi com o povo, eu vim falar a verdade. Ele disse, pregue à vontade o que estiver no seu coração, porque eu aqui ponho o tacão no pescoço do povo. Amado, isto é pura maldade. O que se faz com a fé das pessoas, isso é uma sedução diabólica. São psicopatas, pessoas, a maioria das pessoas que não têm temor a Deus e vão para cima de um altar, amados, são psicopatas. São pessoas doentes, que adoecem as suas igrejas, porque tem um espírito de autoridade e domínio, uma grande vaidade. Você sabe, não existe pecado maior num líder do que vaidade. Vaidade é a forma do diabo amarrar um líder e jogá-lo no abismo. É através da vaidade. Porque eu, imagina, eu sou, eu mereço, eu sou a fina flor do abacateiro, eu sou o último biscoito do pacote. Amado, o homem não é nada, o homem é pó. É como a erva que nasce de manhã, vem a flor ao meio-dia, vem o vento da tarde, acabou. Então há que temer muito a Deus para se estar em cima do altar, amado. Eu estou aqui cuidando da tua alma, eu estou aqui cuidando do teu espírito, da tua família, das tuas finanças. Isto é um assunto extremamente complicado. Então, como é que as filhas da meretriz seduzem? Seduzem com mentiras, porque o pai da mentira é ele mesmo. Eu estava falando há uns 15 dias atrás com um pastor que deve estar ouvindo agora, Miguel Oliveira, e ele me disse o seguinte, apóstolo, aqui na minha cidade nós tínhamos um monte de igrejas boas. Veio aqui um ministério e fez uma limpa nas igrejas, até nas igrejas batistas, arrancou todo mundo, uma sedução através do louvor. Fez uma limpa nas igrejas, porque eles se acham a estrutura maior do louvor do Brasil. Então quando vão para outros países, eles limpam as igrejas todas, arrancam as pessoas todas. Uma grande mentira, sedução de feitiçaria. E o povo vai. E o povo vai. Pessoas tradicionalmente fiéis, que são as pessoas das igrejas batistas, presbiterianas, Assembleia de Deus, foram seduzidas, porque aparece lá uma cantora, finge que está chorando, e as pessoas são seduzidas. Isso é uma grande feitiçaria, amado. Fazer limpa nas igrejas. Vá pregar no centro de macumba, vá para a porta do ocultismo e espiritismo, vai nos hospitais ganhar almas, vai no presídio pregar a quem está lá desesperado. Agora, ir nas igrejas, fazer limpa nas igrejas, amado, isso é uma sedução. Então existe a mãe meretriz com as filhas. Claro que quando alguém me ouve dizer isso, a pessoa, a primeira coisa que diz, ele é um falso profeta. Claro, interessa você achar que é falso profeta, porque estou te falando a verdade. Então, há um lado escuro na meretriz mãe e nas filhas. Apocalipse 18:2 diz, então exclamou com potente voz dizendo, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda. Olha, isto aqui é Roma, é a meretriz mãe e as filhas. Ou se eu vou lhe dizer coisas, estou lhe dizendo coisas muito importantes. Neste ministério você não tem nada oculto, escondido aqui por trás dos panos. Nesse ministério não há um acordo entre o líder e os seus bíceps. Esta noite nós vamos seduzir as pessoas, vamos dar um óleo santo de Israel. Isso é uma sedução de feitiçaria, amado. Domingo em particular, eu venho de joelhos na presença de Deus, chego aqui, muitas vezes irreconhecível, está a tensão ministerial, desço essas escadas, amado, puro. Eu nunca desci para o altar, nem nunca a minha vida foi acompanhada de nenhum espírito. Eu sou propriedade exclusiva de Deus, amado.
Há um tempo atrás, é bom ele contar esse testemunho. Eu tenho um irmão que apareceu aqui na igreja com uma namorada e nós não sabíamos quem era esta senhora. E deixamos almoçar conosco no meu gabinete, era o meu irmão da carne, meu irmão carnal. E esta moça ficava olhando para todo mundo, e nós, é estranha. Eu achei assim no fundo, ela não está pura, deve estar acompanhada de alguém. Porque aquela pastora não coma nada das mãos daquela pastora, porque ela é mãe de santo. E começou a arrepiar o meu irmão com umas questões, até que ela, seduzida pela feitiçaria, disse assim ao meu irmão: eu vou te levar num centro de macumba que eu frequento, em Duque de Caxias, e eu vou te provar que o teu irmão apóstolo é ligado ao centro de macumba. E esse meu irmão, e Deus queira que ele esteja ouvindo para ver se ganha juízo, esse meu irmão foi para Duque de Caxias, pegou não sei quantos ônibus até chegar lá, e ele foi lá ao tal centro de macumba que esta senhora, namorada dele, participava. E ela disse: eu vou te mostrar que o teu irmão é ligado a este centro. E chegou lá, e foram lá fazer uma consulta. E o chefe lá dos demônios falou: não, esse aí não. Tem fulano de tal, e começou a dar nomes. Mas esse não tem parte com o meu irmão. Quando ouviu aquilo, ele levou um banho de quê, amor? Amoníaco. Deram um banho de amoníaco com o meu irmão, com sal grosso, e o cara saiu correndo de Duque de Caxias e parou no fundo da Avenida Brasília, já perto de Santa Cruz, correndo de medo. Ele disse: Miguel, eu fiquei com medo, cara. Tomei-lhe um amoníaco, jogaram sal em mim, comigo ninguém pode, arruda. Eu disse: é bem feito, meu irmão. Ótimo, você devia ter bebido, era muito amoníaco e comido sal grosso. Quem te mandou ir lá? Eu tenho uma história limpa. São 39 anos de ministério, são 42 anos de pregador, amado. E ele disse: agora eu vejo que você é um homem de Deus. Já é tarde, vistes tarde. Porque se me viessem dizer que um irmão meu, com a credibilidade que eu tenho no mundo inteiro, amado, se me viessem dizer, se fosse o meu irmão aqui, eu jamais iria conspirar para ver se tem um sendo uma coisa. Mas o nome do fulano de tal. O problema é o nome do fulano de tal, não sou eu, amado. Não, mas tem lá o bispo, tem aquele apóstolo, tem não sei. Mas tenha quem tiver. Eu não tenho parte com ninguém a não ser com Jesus. Quando disseram a Jesus: vem ali o príncipe destas trevas e desta terra, e Jesus disse: eu não tenho parte com ele. Eu tenho parte eterna com o soberano Deus, que me amou de tal maneira, deu a sua vida por mim e por você, derramou o seu sangue precioso, me tornou uma pedra viva desta construção. Ele é a pedra angular. Então, meu amado, nós somos de Deus. Não tenho parte, olha, não tenho lealdade a nenhum partido político, não tenho lealdade a nenhuma pessoa desta terra, a não ser Jesus Cristo. Nunca me verá associado a ninguém deste mundo. Nunca. Eu não acredito em nenhum sistema, não tenho lealdade a não ser com Jesus Cristo, amado. Porque amanhã veio aqui um senhor, porque eu sou pré-candidato, meu irmão. Por favor, siga a sua vida, não me peça mais nada, eu não posso fazer mais nada. A minha igreja, a nossa igreja não é curral, nossa igreja é rebanho, é redil, onde as ovelhas estão aqui de Jesus. Ele as comprou com o seu sangue. Não é minha ovelha, ninguém aqui é minha ovelha particular. Você é ovelha de Jesus. Eu fui constituído pastor e bispo da tua alma, como noiva, como igreja, porque você foi comprado pelo sangue de Jesus. Eu não fiz nada por você, eu sou apenas o pregador da igreja. Você está entendendo a responsabilidade que eu tenho? A lucidez que eu tenho? Amado, eu não toco na glória de Deus. Não toco mesmo. Não toco na glória de Deus. Então vamos caminhar para os 10 minutos finais. Apocalipse 18, 24. Nela se achou o sangue de profetas, dos santos, e todos foram mortos sobre a terra. Você sabe que esta foi a segunda razão. A primeira razão dos juízos de Deus é que o Senhor disse: tem feitiçaria. Tem feitiçaria. Você sabe que até a missa é uma memória da morte. Missa não fala de vida.
é morte, uma feitiçaria. Pastor, mas o senhor aqui não acha que deveríamos ter a sexta-feira um culto de libertação? Não, amado, porque a Bíblia diz: conhecerás a verdade te libertará. Eu não posso ter aqui um culto e chamar as pessoas para tirar demônio das pessoas. Amado, isso é uma heresia, isso é uma sedução, isso é veneno na panela. Você foi liberto no dia em que você ouviu a verdade te libertou. Não tem água que faça esse trabalho, é a palavra, é o Espírito Santo, é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a razão do juízo de Deus é a feitiçaria de Roma, e porque Roma matou santos e profetas. Então, todo o mal terá o devido castigo. Ouça, Roma é arqui-inimiga dos fiéis a Deus. Mateus 23, 34 diz isso: por isso eis que vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis, aos outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidades. Então, não existe nenhum movimento religioso que odeie mais a igreja verdadeira de Jesus que Roma. Tanto é verdade que nós somos chamados de quê? Protestantes. Só que protestante vem do latim protestare. Protestar quer dizer a favor do testemunho. Nós somos a favor do testemunho da verdade. A verdade é libertadora. Então, versículo 35 diz: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Versículo 36. Em verdade vos digo, todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então, todo o mal que aconteceu através desse sistema romano, estamos estudando aqui, terá a justiça. Então, eu estou lhe mostrando uma hipérbole natural. É uma hipérbole natural. Roma é considerada responsável pelos homicídios dos santos e dos profetas. É uma hipérbole, é uma forma dramática de se contar uma verdade, mas é verdade. São pecados tão abomináveis, tanto feitiçaria espiritual quanto a morte dos profetas e santos, que merecem ruína total. Então Deus tomou a iniciativa de revelar por sua graça estas verdades nos tempos finais. Mas você sabe que ninguém fala sobre isso aqui, porque o julgamento é grande, os ataques são grandes, mas nós precisamos de mostrar que quem mudou o rumo da história não foi Roma, foi Jesus. Mateus 7, 29 diz: porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus ensinava, ele foi mais do que um profeta, ele foi mais do que um mestre. Jesus é Deus. Mateus 16, 15 e 16 diz: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a verdade que tem que ser pregada. João 5,18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então nós acreditamos que Cristo é Deus. A honra, a louvor e a glória somente a Ele pertencem. Enquanto você for fiel ao Senhor, amado, se você é fiel a Deus, nunca você será enganado, nunca você será apoucado, nunca você será diminuído. Pelo contrário, você terá sempre dupla honra de Deus. Então eu quero terminar dizendo: Jesus quer ser o teu Senhor. E isto não é um mito. Eu não estou tratando de um mito. Você pode conhecê-lo hoje por uma experiência pessoal. Não é o testemunho do apóstolo, não é a minha experiência. A minha experiência é o testemunho apenas. Mas você pode conhecê-lo com uma experiência pessoal. Você pode ter uma experiência hoje com o Deus vivo. Ele quer que você o conheça. Ele quer ser parte da tua vida, porque Ele já te conhece desde antes da fundação do mundo. Então eu queria terminar dizendo: se você ainda não teve um encontro com Deus, receba-o esta noite,
confesse-o esta noite, receba em teu coração, reconheça que sem Ele não dá para viver, e diga aí dentro do seu coração, na sua mente, com os seus lábios espirituais, diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és Deus, Tu morreste, ressuscitado dentre os mortos, Tu estás assentado no trono de glória, Tu és o único Deus. A Bíblia diz que se você confessar isto, você será salvo. Você será salvo. Jesus veio para trazer salvação, para trazer libertação dessa sedução, dessa farmaqueia, dessa mágica, dessas artes ocultas, desse ocultismo que está no Vaticano, mas está em grande parte de placas dizendo igreja evangélica. Graças a Deus que você está no lugar certo. Graças a Deus porque você tem a doutrina certa. Graças a Deus você tem o pastor certo. Graças a Deus você tem os bispos certos na sua vida, o governo da igreja certo. Aqui, meu amado, nós tememos e trememos. Se te disserem outra coisa contrária, você pode dizer: eu ponho a mão no fogo. Eles têm falado a verdade neste ministério. Este ministério é libertador. Esse ministério é de Deus. São 39 anos que eu ouço rumores de guerras e guerras, tentando fechar a minha boca. A minha boca não será fechada nunca. A experiência que eu tenho tido é que todas as pessoas que se opuseram ao meu apostolado se deram mal. E eu não fiz nada, não tenho que fazer nada. Quem é justo juiz é Deus. Este ministério é puro. Esse ministério não está acompanhado de nenhum outro espírito. Se você é sensível, você sabe, aqui está o Espírito de Deus. Aqui está o Espírito de paz, de consolo, de conforto, de ensino, de graça, de misericórdia. Esse é o Espírito que está aqui neste ministério. A minha luta para que o altar da igreja sempre produza fogo santo. A minha luta de preservar a palavra, para que daqui saia sempre o incenso suave. Eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso. Ele vai carregar a tua vida até o dia final. E se eventualmente você cair, Deus te levanta. Não deixará nenhum tropeço, nenhuma ovelha tropeçará para sempre. Diz que o justo pode até cair quantas vezes? 7. De todas Deus levanta. Ele é perfeito. Ele é um pai de amor. Curva a sua cabeça. Pai amado e bendito, eu quero te dar graças mais uma vez esta noite como testemunho público da minha história de vida mudada por Jesus. A minha lealdade a Jesus. A minha dependência de Jesus. Não sou capaz de pensar coisa alguma. A minha suficiência vem de Jesus. Mas neste momento, Pai, a semente foi semeada, já caiu na terra boa dos corações dos eleitos. Eu venho te pedir por graça e misericórdia, Pai, em favor de cada vida que está aqui. Há pessoas precisando de um milagre. Há pessoas precisando de uma porta. Há pessoas precisando de um novo emprego. Há pessoas precisando resolver os seus problemas do casamento. Há pessoas precisando de ter força para continuar vivendo. Move, Senhor. Mova a tua mão. Inclina os teus ouvidos. Tu és capaz até de ir às profundezas do nosso coração. Tu podes fazer isto. Dar paz ao angustiado. Libertar o oprimido. Transformar a pessoa que não se sente merecedora, Pai. Alguém aqui entre nós, ou participando pela internet, pelo satélite, que diz: eu não me sinto merecedora, eu já errei demais.
Você sabe que Deus é amor? Deus está pronto para te perdoar, para te resgatar, para te reconciliar consigo mesmo. Senhor, que haja agora cura também nas emoções. Há pessoas aqui que cortaram dobrado, Senhor, sofreram muito. A violência física, a violência verbal, a violência sexual. Há pessoas que precisam realmente de um grande refrigério de vida. Concede-lhes, Pai, para que a partir de hoje elas possam dizer, e eles possam dizer: houve um divisor de águas na minha vida. Foi de 17 de junho em diante que eu passei a beber desta palavra e a viver segundo as leis de Deus. Obrigado, Senhor. A minha felicidade porque Tu me amaste e por hoje poder Te amar e ser leal. Ser leal. Tu curaste todas as minhas feridas, todas. Sou livre, absolutamente livre, para promover a liberdade de Cristo, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga: amém, 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 e graças a Deus. Você quer dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, a bispa vai dar a bênção final. Quem precisar de voltar para sua casa, por favor, fique em liberdade. Quem puder ficar para cantarmos um corinho mais, tá bem? Olha, ficou quente a igreja, tá bom assim? Beleza? Tá bom. Glória a Deus. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque nós somos libertos desse mundo, Senhor, que jaz no maligno, Senhor, da Babilônia, Senhor, que cerca essas terras, Pai. Obrigada porque a Tua verdade nos libertou, Senhor. E nós estamos aqui para ser instrumentos, Senhor, para pregar que é pela Tua graça que somos salvos, Pai. Pai amado, guarda-nos esta semana, Senhor. Livra-nos dos males, Pai. Senhor, torna-nos invisíveis para o homem mau, para o fraudulento, para o sanguinário, Senhor. Senhor, nós queremos nessa semana ver a Tua bênção, o Teu agir, o Teu sobrenatural dentro dos nossos lares, Pai, com sinais, prodígios e maravilhas. Nós saímos daqui felizes porque nós fomos chamados para ser ovelhas do bom pastor. Saia daqui sabendo que Deus quer o melhor para a sua vida, em nome de Jesus. Graça e paz. Boa semana.